Educa TV apresenta Caiu na Rede. No programa de hoje, combate às fake news. Boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Jornal Caramelizado. Hoje iremos falar sobre a nova variante da Covid-19. A atual pandemia recebe uma notícia preocupante, uma nova variante. A Covid-19 é manchete nos jornais do mundo todo. E na escola Zeferino Vaz, os alunos do 9º ano estão antenados. Na aula de ciências, eles produzem um telejornal e contam o que é verdade e o que é mentira sobre o assunto. Então, a gente se reuniu para fazer um telejornal sobre a pandemia de Covid, quando estava no auge e surgiu aquela Omicron, a nova variante. Primeiro a gente começou pelo roteiro, a gente estava sem ideia e a gente foi tentar fazer o roteiro. A gente primeiro escreveu as falas de cada jornalista, de cada apresentador, daí veio a ideia de entrevistar outras pessoas e meio que foi. A gente foi olhando o que cada pessoa tinha mais do que ela conhecia mais, que ela tinha mais conhecimento. Aí a gente foi olhando para saber o que ia precisar. Aí a gente foi atrás das pessoas certas de cada área. Produzir um telejornal dá trabalho. Depois das entrevistas, o material gravado vai para a edição. Juntos, eles escolhem a trilha sonora, o fundo de tela, o modelo da vinheta e, aos poucos, aprendem a usar a ferramenta que é novidade para a maioria deles. A gente está aprendendo tudo agora, o professor deu um auxílio para a gente, aí o nosso editor aqui, o Lucas, ele está editando todos os vídeos para a gente. O empenho dos alunos motiva o professor Blendon. Ele pesquisa mídias e educação e acredita que produzir o telejornal é uma maneira de envolver os estudantes na discussão sobre as fake news. Estou trabalhando evolução biológica e mídia e educação. Então, a ideia é juntar essas duas disciplinas e propor uma sequência didática que una essas duas áreas do conhecimento. E no telejornal a gente consegue trabalhar notícias e, mais especificamente, notícias de ciências. Como o pano de fundo, na verdade, a motivação principal do telejornal é falar sobre fake news, e mais especificamente da pandemia, fake news relacionadas à pandemia do Covid-19, eles tiveram que fazer uma pesquisa sobre esse assunto, mas eles já estavam estudando sobre evolução. Então eles uniram o conhecimento de evolução e o conhecimento de mídia que eles tiveram ao longo da sequência didática e pensaram nessas duas coisas para produzir o telejornal. Então cada grupo teve ideias diferentes, mas com base no que eles já tinham estudado em sala de aula. E põe ideia diferente nisso. O grupo do Rian mistura ficção e realidade e encena um bate-papo sobre o coronavírus na barbearia. É muita criatividade. Dá só uma olhada. Eu vou cortar o cabelo dele. Enquanto eu vou cortar o cabelo dele, eu vou fazer algumas perguntas básicas aí sobre a relação da Covid-19. Eu tô aqui também com mais 2 clientes. Meu Wi-Fi, meu 4G, para jogar Free Fire, vai acabar com a minha internet, mas tudo bem. Vamos lá. Isaac, você realmente acha que o governo criou as variantes da Covid-19? Eu acho que é mais que verdade, porque eu dei uma estudada e foi essa a minha conclusão. E da onde você pegou essas fontes aí? Foi de uns links do grupo de família dos meus tios mandaram. E o mais estudado que eu dei a mais. Na gravação, a gente fez até umas brincadeiras, a gente fez meio com salão, um espaço onde a gente colocou uns tijolos para fingir que era banco, para trazer um certo entretenimento pro jornal. A gente não queria uma coisa muito formal, muito tipo um jornal mesmo. A gente queria uma coisa misturada, uma coisa descontraída, só que formal. A gente não brincou com o assunto, que é sobre o coronavírus, mas a gente brincou um pouco com o jornal em si. Não dá mesmo para brincar com o assunto. Que tal ouvir um especialista na área?
O pesquisador Luiz Gustavo Galego, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, esclarece as principais dúvidas da garotada numa entrevista para lá de especial. Cientista Luiz Gustavo, e iremos tirar algumas dúvidas que veio surgindo após a divulgação da imagem nas redes. Luiz, existe alguma possibilidade de criar uma vacina com 100% de eficácia contra as variantes e contra a Covid? Não. Vou te falar por quê. As variantes surgem de forma aleatória, a gente não tem controle sobre as que vão surgir. E as vacinas, elas têm que de alguma forma ser adequadas a essas variantes que surgem. Mas como atualmente há um monitoramento efetivo das variantes que vêm surgindo, então é possível a proposição de vacinas que vão atuar em tempo hábil para evitar que a gente tenha uma nova pandemia, pelo menos dentro dessa linhagem evolutiva do Covid. Foi bem legal, porque como ele é um profissional, ele pode responder qualquer dúvida que a gente tiver. Então, a gente elaborou perguntas que a gente realmente tinha interesse e ele explicou de uma forma muito boa e que realmente não restou dúvidas. Considerando todo esse cenário que a gente vivenciou e vem vivenciando, né, das propagações de fake news, divulgação de informações erradas, inclusive utilizando a ciência como uma fonte de argumento, é importante que a gente desenvolva esse tipo de ação, principalmente com alunos da educação básica, para que isso auxilie na superação dessa propagação de notícias falsas. Vocês se organizam e o professor está à disposição de vocês. A pesquisadora Nilva Salles, da Universidade Federal de São Carlos, orienta a pesquisa do Blendle. Ela se envolve na produção dos alunos e ressalta que o trabalho contribui para a formação do professor e dos estudantes. Nesse projeto em particular, a gente tem dois olhares, né? Tanto a aprendizagem de ciências, particularmente no tema evolução em biologia, como também de análise crítica de mídias. Então a gente associa outros elementos, pensando que o objetivo principal está relacionado com a formação crítica do estudante. Então, tanto de conhecer os conteúdos científicos, como a utilização desse conhecimento científico no seu dia a dia, a partir de uma leitura mais crítica das mídias. Desse jeito, é muito mais fácil aprender ciências. E com esses adolescentes, as fake news não têm a menor chance. Na minha opinião, eu acho isso um método de educação mais divertido, porque só ficar concentrado no livro, na lousa e no laboratório, tem muita graça. E com isso, adquirir o conhecimento de escutar as pessoas, o trabalho em grupo, a compreensão, a gente pegar uma ideia e juntar com a outra, e juntar essas duas e ter um negócio legal. Então, envolve tudo isso. E aí, gostou? Esse foi o programa de hoje. E por aí, tem algum projeto? Manda pra gente. Quem sabe vocês não aparecem por aqui? Nosso WhatsApp é esse aí na tela. Nos vemos na próxima edição. Até lá!